Amadinhos, seja bem-vinda a mais uma revisão. É isso aí, Pura? É isso aí. Minha garganta arranha quando não te vejo. Vamos lá, vamos para a revisão. Olha só, vamos revisar o nosso gênero literário 2, o lírico, o estudo do poema, aula 29.2. Bom, gênero épico. Vamos entender que o gênero lírico, né? Ele vem aí de uma categoria de textos literários, certo? Falando de texto literário, nós vamos ver que há uma presença do eu, né? Que aí faz parte do seu mundo interior para expressar o sentimento de toda a natureza, certo? E assim, nós vamos entender que essa produção, nós vamos ter aí a produção em relação ao amor, a dor, o ódio, o horror, saudade, certo? E assim, o que você vai levar em consideração nessa cartela? Que o gênero lírico, né, que já foi corrigido aqui, beleza? O gênero lírico, certo? Ele é uma categoria do texto literário, em que nós vamos ter aí a presença do eu, certo? No mundo interior. E esse eu vai expressar sentimentos de uma natureza, ora de amor, ora de dor, de ódio, horror, saudade, certo? E que isso vem o quê? Desde a perspectiva que antigamente, né, na antiguidade, os poetas, eles recitavam e cantavam suas produções ao som de um instrumento musical chamado lira, certo? Então, é daí a origem da palavra lírico, certo? Explicada aí a questão do termo lírico, vamos às características. O gênero lírico, né, tem como característica: não existe narrador, mas uma voz poética, que é o eu lírico. Tem caráter o quê? Subjetivo, por expressar sentimentos e emoções. Presença de muitas figuras de linguagem. Constante uso de linguagem figurada, que é a linguagem conotativa. Possui musicalidade, geralmente associada à métrica. Possui estrofes, rimas e versos. Exteriorização de universo interior individual e poesia escrita em versos, poema. Então, nós vamos ter na poesia, falando da construção, né, para que a gente chegue aí na perfeição, na métrica, na rima, nós vamos ter que trabalhar a construção a partir da escansão. A escansão, o poeta ele utiliza essa técnica de decompor um verso em sílabas métricas, certo? E como é que isso acontece? Ele vai fazer a separação de sílabas poéticas, terminando na última tônica. E aí, nessa separação, ele vai ter que ter a observação também de fazer a fusão, tá? Lembrou? Ah, muito bem. Então, vamos aqui, olha só. 1, 2, aqui a fusão, ó, é 1. Aí aqui vai contar uma sílaba, certo? 4, 5, aqui de novo, olha só, que arde, né? Que arde, aí junta a fusão, 6, 7, 8, 9 e 10. Olha, ver, terminou na sílaba tônica, né? Na sílaba de tom forte, certo? Então, nós temos aí 10 sílabas métricas, né? Certo? E isso é a escansão, separado sempre pela barra. Só que tem casos de rima interna. E também, exatamente essa rima interna é quando rimam palavras que não estão necessariamente no final do verso, tá certo? Então, o exemplo para isso nós temos aqui, olha só. Donzela bela que me inspira a lira. Então, nesse primeiro poema, nesse primeiro verso, perdão, nós vamos ter aqui o exemplo de rima interna. Donzela, olha aqui, ela rima aqui com bela. Donzela bela. E
inspira com lira, certo? E aqui também, no segundo verso, nós vamos ter canto, que rima com santo, certo? E esses são os tipos de rima, ok? Tranquilo aí? Beleza, então. E assim a gente encerra a nossa revisão e vamos aguardá-los lá naquele momento que é o Tirando Dúvidas. Até lá! Olá, amadinhos! Novamente aqui. Chegou o momento do Tirando Dúvida, resolução da atividade de sala. Vamos lá? Vamos lá, começando aqui, amadinho, a questão 1. Ondas do mar de Vigo. Acaso viste meu amigo? Queira Deus que ele venha cedo. Ondas do mar agitado. Acaso viste meu amado? Queira Deus que ele venha cedo. Acaso viste meu amigo, aquele por quem suspiro? Queira Deus que ele venha cedo. Acaso viste meu amado, por quem tenho grande cuidado, preocupação? Queira Deus que ele venha cedo. Comando da questão. Em relação ao texto, é incorreto dizer que a. Justifica a presença de recursos estilísticos que contribuem para o caráter musical do poema o fato de, no contexto em que foi produzido, a literatura ser vinculada oralmente. B. A musicalidade do texto é adequada, estilisticamente, à expressão de conteúdos emotivos. C. Sua musicalidade advém apenas da regularidade das rimas emparelhadas e da presença de refrão. D. Pertence ao gênero lírico. E. Pertence a um estilo de época vinculado ideologicamente ao teocentrismo. E agora, primeiro ano, vamos lá. Qual foi o X da questão? A, B, C, D ou E? Vamos lá. O que está incorreto? Após a leitura da poesia, né? Com certeza aí você leu, releu, para marcar aí o gabarito letra C. Quem marcou, parabéns, corre pro abraço. O que está incorreto é a alternativa que diz que sua musicalidade advém apenas da regularidade das rimas emparelhadas e da presença do refrão, de refrão, certo? Então não condiz com a estrutura e não condiz com a poética, né, do que a gente apresentou no texto inicial, que foi a poesia, tá certo? Questão 2. Sobre o gênero lírico, estão corretas, exceto, então vamos encontrar a que não está, né? Porque aqui temos 4 corretas, apenas uma não está. E qual é? Vamos lá, sobre o gênero lírico, letra A. Gênero marcado pela subjetividade dos textos, presença de um eu lírico que manifesta e expõe seus sentimentos e sua percepção acerca do mundo. B. As mais conhecidas estruturas formais do gênero lírico são a elegia, o soneto, o hino, a sátira, o idílio, a écloga e o epitalâmio. C. São longos poemas narrativos em que um acontecimento histórico protagonizado, por um herói é celebrado. D. Nota-se no gênero lírico a predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa e a exploração da musicalidade das palavras. E. Os poemas do gênero lírico podem apresentar forma livre ou estruturas formais. Então, amadinho, presta atenção. Ó, sobre o gênero lírico, estão corretas, menos qual que está incorreta? Qual que não se encaixa no gênero lírico? A, B, C, D ou E? Eis a questão. Temos aqui ó, a letra C, né? São longos poemas narrativos em que um acontecimento histórico protagonizado por um herói é celebrado? Claro que não, né? Aí, nesse caso aí, é quando tem o gênero épico. Então, aqui não se encaixa na característica do gênero lírico, é a letra C. As demais estão corretas, correspondem aí sim ao gênero lírico, certo? Então, o gabarito é a letra C.
É certo que nós vamos ter subjetividade, né? É certo que nós vamos ver a estrutura do gênero lírico no gênero elegia, soneto, hino, isso é certo. Também o gênero lírico ele vai ter verbos, né, na primeira pessoa, pronomes, musicalidade nas palavras, isso é certo, acabamos de ver, né? Tanto na aula quanto na revisão, os poemas do gênero lírico podem apresentar forma livre ou estruturais formais? Sim, tá certo? Então, aí o gabarito letra C. Vamos aí para a questão número 3. Leia o poema abaixo. Mamãe vestida de rendas tocava piano no caos. Uma noite abriu as asas, cansada de tanto som, equilibrou-se no azul. De tanto não mais olhou. De tonta não mais olhou. Para mim, para ninguém. Cai no álbum de retratos. Bom, vamos então ver o comando da questão. Murilo Mendes, poeta brasileiro, é um dos poucos poetas nacionais efetivamente influenciados pelo surrealismo. Sobre esse poema, podemos afirmar que 1. Temos a utilização de imagens que transcendem a lógica e as realidades possíveis do cotidiano. 2. Podemos pensar que o poema narra, de forma metafórica, cheio de imaginação, a morte da mãe do narrador. 3. O verso equilibrar-se no azul nos provoca uma imagem surreal, porque além da realidade convencional ou da realidade que podemos ver. E 4. Podemos afirmar que o poema é um sonho. Comando da questão. Quais as afirmativas estão corretas? A. Apenas 1 e 3. B. 1, 3 e 4. C. 1, 2 e 3. 5. 1, 3 e 4. E todas as alternativas. Uhul! Eita, Madinha, que você já liberou o gabarito, hein? Vamos lá, quem acertou? Levanta a mão, não estou vendo, vai lá. Quem acertou? Palmas, valeu. Isso aí, as afirmativas que estão corretas estão no item 1, 2 e 3. Vamos constatar? Então, 1, né? Sobre o poema, nós temos a utilização de imagens que transcendem a lógica e a realidade possível do cotidiano. Vamos ter também 2. Podemos pensar que o poema ele narra de forma metafórica, cheio de imaginação, a morte da mãe do narrador. E o 3. O verso equilibrar-se no azul, nos provoca uma imagem surreal, porque além da realidade convencional ou também da realidade que podemos ver, certo? Então essa é a resposta justificada do gabarito, letra C. Questão 4. Assinale a alternativa em que não há palavras empregadas em sentido conotativo. A. O estrangeiro ainda tropeça com muita frequência na incompreensão das sociedades por onde passa. B. Quando a luz estender a roupa nos telhados, teremos na manhã 2 máscaras calmas. C. Vejo que o amor que te dedico aumenta seguindo a trilha de meu próprio espanto. D. Não, eu te peço, não te ausentes, porque a dor que agora sentes só se esquece no perdão. E. Sinto que o tempo sobre mim abate sua mão pesada. Comando da questão. Vamos lá. Nós temos aí A, B, C, D ou E. Veja lá, assinale a alternativa em que não há empregada um sentimento conotativo, né? Em que não está aí em sentido figurado. Qual é a alternativa que está assim, ó, mandando recado, nitidamente, objetivamente, direto? É essa questão que você aí vai encontrar. Então, amado, a alternativa é A, B, C, D ou E. Aonde não há a presença de figuras de linguagem. Ó, não, eu te peço, não te ausentes, porque a dor que agora sentes só se esquece no perdão. Então, aí, tudo está empregado na linguagem denotativa e não na conotativa. Certo. E as demais, né, A, B, C e D,
A, B, C e E estão no sentido figurado, tá certo? Belezinha? Beleza, muito bem. E aí, tá tudo certo com vocês? Acertaram, gabaritaram, tudo tranquilo? Ah, muito bem, fico feliz, ó. Tá certo? Vamos então agora para aquele momento que é com você. É o nosso momento aluno treineiro. Chegou a hora do Se Liga no Enem. Vamos lá. É com você! Vamos aí, Enem. Olha lá, uma questão quentinha. Saiu agora do forno. Enem 2020. E o Enem, ele trabalha exatamente assim, as questões. Vejam que não está distante dos exercícios que você está aí praticando nas aulas, nas nossas aulas, né? Temos já um texto imagético, e aí você já está sendo preparado para isso, certo? E esse texto já é para te levar para o comando da questão e você chegar e gabaritar com sucesso. Vamos lá? Então esse gênero aqui traz para você o título O Menino Sem Imaginação. O que isso quer dizer? Qual é esse gênero? Primeira coisa, você tem que interpretar e chegar à conclusão. Qual é esse gênero? Isso é uma propaganda? Isso é uma poesia? É uma música? É uma receita ou uma bula de remédio? Isso é uma capa de revista? O que se trata? O gênero é uma capa de livro. Esse é o gênero, tá? E o comando diz o seguinte. O gênero capa de livro tem, entre outras, a função de antecipar a uma possível leitura a ser feita da obra em questão. Vejam que o item já traz uma ajuda para você, porque a partir do início até o ponto é uma afirmação, já está te ajudando, né? Já diz qual é o gênero, já está falando qual é a função. Olha só, o gênero é uma capa de um livro. E qual é a função desse gênero, capa do livro? Olha aí, antecipar a uma possível leitura a ser feita na obra em questão, certo? Agora, depois dessa afirmativa, agora é com você. Pela leitura dessa capa, infere-se, entende-se que seu criador teve como propósito, agora tá, aluno treineiro, o criador, quando produziu aquele gênero, a capa do livro, qual era a intenção, qual era o propósito? Letra A. Criticar a alienação das crianças promovida pela forte presença das mídias de massa em seu cotidiano. B. Alertar os pais sobre a má influência das tecnologias para o desenvolvimento infantil. C. Satirizar o nível de criação de meninos isolados de convívio com seu grupo. D. Condenar o uso recorrente de aparatos eletrônicos pelos jovens na atualidade. E. Censurar o comportamento dos pais em relação à educação dada aos filhos. Beleza, analisou com calma direitinho lá o gênero? Vamos voltar, Amadinha, para quem não ainda tinha captado a mensagem. É a capa de um livro, pronto. Tá, e aí você tem que ler, né? Fazer toda a interpretação. Olha só, o que nós temos aqui? Série Sinal Aberto. E temos o quê? Olha só as pernas aqui, é o menino sem imaginação. Olha só a imagem. Né? Você vai analisar tanto a linguagem verbal quanto a não verbal. E depois que você observou bem aqui, vai atrás aqui das alternativas, tá bom? Veja qual é o comando da questão. Depois de analisado, e você vai escolher essa alternativa que melhor se encaixa. A, B, C, D ou E? Libera, libera, libera! Letra A, muito bem, eu sei que você gabaritou. Ah, não gabaritou? Calma, relaxa. Como é, Amadinha? Relaxa. Fala, mulher. Relaxa, Amadinha. Pronto! Tá. É isso aí. Olha, gente, calma. Você vai rever, não conseguiu gabaritar, né? Então, tenha calma, porque muitas vezes a gente não consegue, mas não é para desistir. Você vai voltar, vai analisar a questão, fazer todas as orientações que a gente está falando aqui para você e aí entender que por que esse gabarito, né? Na verdade, está pedindo para você o seguinte, ó, pela leitura da capa do livro, você tinha que entender que o criador, o autor, o emissor, né, desse gênero, ele teve um propósito para isso e era criticar a alienação das crianças promovida pela forte presença das mídias de massa em seu cotidiano.
né? Então, nós temos ali já uma tecnologia, um menino que está pensando, né? Não tem ali a ideia. Só vai sendo depositado. E só vai colocando, só vai colocando. Então, alienação, né? Ou seja, você sempre está ali para receber. Beleza, vamos embora, encerrando agora, chegando o nosso clube de leitura. E para você, O Alto da Barca do Inferno, Gil Vicente. Essa é uma obra que trata aí de valores de duas épocas, escrita na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então, essa obra ela fica oscilando, né? Exatamente nesses dois períodos aí. E vai ter essa oscilação principalmente entre os valores morais. Ao mesmo tempo que há uma severa crítica à sociedade típica da Idade Moderna, a obra também está religiosamente voltada para a figura de Deus, o que é uma característica medieval. Mas, acima de tudo, é uma leitura legal, é uma leitura aí dramática, né? Ou seja, é um diálogo, né? Que trava ali entre personagens bem bacana, querendo um ser santinho, depois que aprontou tudo, né? E quando a gente passa dessa para outra, lá a gente também quer só se dar bem. Tem uns que só esqueceram aí que fizeram, né? E já quer entrar na barca do bem ali, tá certo? Mas nós vamos ter uma aula exatamente para falar sobre isso, sobre os elementos, fazer uma análise mesmo literária, tá certo? Beleza, vamos encerrar? Vamos aí então para a leitura da nossa mensagem. Vamos juntos! Buscar conhecimento é uma porta que se abre. Sempre, né? Valeu! Muito então, bem. Amadinha, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula. Valeu, Amadinha!